eu sou mineiro, na realidade. Eu sou mineiro, mas eu só nasci em Minas, porque eu fui para Salvador, eu tinha 4 anos de idade. Na minha casa, meu pai foi uma figura muito interessante, muito marcante e muito simples ao mesmo tempo. E ele nos induzia muito a que a gente se desenvolvesse. Então, qualquer iniciativa ligada a projetos educacionais, etc., sempre havia um recurso disponível. Ele não dava dinheiro para a gente para ir para se divertir, para ir para cinema, não sei o quê. Esse quadro me levou a ficar logo muito atento à questão de trabalhar. Em 1966, eu fiz vestibular para arquitetura e passei e entrei na escola de arquitetura. Nesse meio tempo surgiram oportunidades de trabalhar em projetos. Aí eu fui trabalhar na construção do edifício Fundação Politécnica, lá em Salvador, que na época era o prédio mais moderno em Salvador, mas eu estava ainda insatisfeito. Eu não tinha ainda me achado completamente naquele... Eu achava que eu não tinha uma vocação assim tão grande para a arquitetura. Foi quando surgiu a IBM convidando estudantes para ser programador de computador. E aí eu entrei na IBM e foi um primeiro momento muito importante para mim, porque, imagine, em 1968, trabalhar com informática, para a gente se lembrar aqui, o primeiro microcomputador é de 1981. Era um trabalho perto das empresas, não era um trabalho, vamos dizer assim, para dentro da IBM, era um trabalho para fora, era um trabalho para dentro das empresas, compreendendo como é que as empresas eram, como é que os serviços eram, o que é um faturamento de uma telefônica, o que é uma conta de luz de uma empresa de energia elétrica, como é que funciona um banco, cobrança, desconto, contabilidade, não sei o quê. Então, eu fui, vamos dizer assim, nesse período formando um conhecimento muito mais do negócio do que da tecnologia. E aquilo me abriu uma perspectiva rápida, eu fiquei obcecado com a dedicação em cima daquele assunto. Eu tinha uma namorada e ela não acreditava que eu estava trabalhando. Ela ia me levar lanche no trabalho, mas era mentira, era para saber se eu não estava na gandaia, na realidade, entendeu? Ela ia lá para me fiscalizar. Eu entrei na Odebrecht respondendo a um anúncio de jornal fechado. Era um anúncio de jornal simplesmente convocando analistas de sistemas e tal, não sei o quê. E aí eu fui selecionado. Naquela época a Odebrecht estava contratando suas primeiras 4 pessoas da área de informática. O desenvolvimento de sistemas naquela época era algo muito demorado. E aí eu acabei me dedicando, optando na realidade, por um sistema de planejamento. E, por outro lado, aquilo era uma coisa de aplicação imediata e bem dentro do negócio da Odebrecht. Então, eu acho que aquele momento ali, dessa escolha, rapaz, foi um momento que eu considero de muita inspiração. Isso gerou, para mim, a oportunidade de me entrar na Odebrecht nos canteiros de obra. A primeira obra que eu me dediquei nesse papel de planejamento foi a obra do Rio Sul Centro. Uma obra lá em Botafogo, um shopping center, né, grande, no meio da cidade, mas foi onde eu conheci, assim, me deparei com um dos primeiros, vamos dizer assim, mestres na Odebrecht, que é o Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga era o responsável por planejamento naquela obra. E aí nós desenvolvemos juntos essa sistemática de planejamento que depois foi sendo utilizada em outras obras da Odebrecht. Todas as obras que tinham da Odebrecht naquela época, no Aeroporto do Galeão, a obra da Varig, o terminal de manutenção da Varig, a obra de Angra dos Reis, que estava começando, a obra de Açominas, que também estava começando, obras grandes, estruturantes, eu estava ali, digamos, aprendendo dentro dos canteiros, né? Quer dizer, onde a filosofia da Odebrecht, de fato, se concretiza. Por volta de 1979, 80, quando começou esse processo de, vamos dizer assim, de aproximação da qualificação da numerologia com o empresariamento cada hora mais densamente, né, isso, foi feita uma mudança na macroestrutura e
E aí foi criada uma área onde o Baiardi, o Renato Baiardi, era o líder. E ele chamou uma pessoa chamada Paulo César Lima, Luiz Roberto Chagas, na engenharia propriamente dito. Essa junção de disciplina, de qualidade, de engenharia com intuição, empresariamento, capacidade de empresariamento foi um fator absolutamente forte nessa arrumação. E nesse momento eu era o camarada de informática dessa estrutura. Naquela época o pessoal de informática era metido a formidável. Hoje em dia é uma coisa mais trivial, mas naquela época era metido. Então, baixar essa bola e colocar ela a serviço do negócio, se eu posso me dizer assim que tive um sucesso nesse processo, foi de ser capaz de prover um sistema de informações, ele refletisse a necessidade do que de fato era o requisito, a demanda do empresariamento. Em 1981, eu me lembro que foi um período que eu passei quase um ano no Peru, porque nós tínhamos uma obra de Charcani, que estava começando no Peru. Imagine, a nossa primeira obra no exterior. Você pode imaginar o que isso significa, né? Quer dizer, uma porção de coisas desconhecidas, de cultura, de todo tipo de desafio envolvido, um ambiente completamente diferente, árido. A primeira obra internacional foi no Peru, segunda, Angola. Outro passo gigântico. Em 84, 85, o Carlos Rupsel passou a ser o diretor superintendente de Angola. E aí o Rupsel me chamou para vir aqui ficar um tempo com ele, porque foi um período complicado, um período no meio da guerra, você tinha dificuldades de transportar as coisas para a região de Capanda, ficava o porto entupido de containers esperando possibilidade de ser transportado para Capanda e tal. Eu contribuí na arrumação da área de informática, tinha problema de comunicação, tinha problema de informática, tinha problema de toda a ordem. A gente teve de implantar rede de telefonia, enfim, todo um processo de telecomunicações e informática. Eu também ajudava o Rupsel nesse processo de nossa compreensão estratégica, digamos assim, aqui em Angola. A gente fez uma reflexão. Nesse momento eu começava a transitar de um trabalho de planejamento e de informática. E o Rupsel visualizava ali, eu me lembro bem de uma frase que a gente teve naquela época, que é o seguinte: nossa postura em Angola não pode ser uma postura colonizadora, tem de ser uma postura desenvolvimentista. E a Odebrecht, em 86, se não me engano, comprou a Tenenge. Nós éramos bem voltados para a construção civil e a Tenenge era mais voltada para a chamada montagem industrial. Naquele momento, né? Baiardi, lá para as tantas, virou para mim e disse: você não topa ser o diretor de planejamento e desenvolvimento da Tenenge? O sonho do tenengiano daquela época era ir trabalhar na sede, que é onde estava o poder, é onde estavam as melhores remunerações, é onde estava o respeito, é onde estava a hierarquia. Esse processo aí de conviver com os canteiros é muito rico, é muito enriquecedor e nutridor dessa relação que se estabelece entre as pessoas. Você não consegue motivar as pessoas exclusivamente pela hierarquia. Ou você mobiliza pelo motivo, pela razão, pela causa, ou você não estabelece um processo de liderança. E essa rede é uma coisa intrínseca da filosofia, digamos assim, do Odebrecht. Você estabelece uma rede de relacionamento muito forte, mais forte do que a hierarquia. Começava também um movimento sobre quebra do monopólio de petróleo, etc. A gente acabou conhecendo uma empresa na Inglaterra, e a SLP estava se colocando à venda. Eu acho, vamos dizer assim, as práticas da TEL, o tema da partilha de resultados, a parceria, eu acho isso tão assim, elegante e desenvolvido, tão moderno, que eu achava, poxa, isso no ambiente inglês, de gente, entre aspas, mais civilizado, vai ser um espetáculo. Negativo. Sabe por quê?
Há um hábito no trabalho que é muito assim, que eles chamavam de job description. Se ele é que tem a câmera e que tem de mudar a pilha, você não muda a pilha para ele. E você simplesmente para e não faz mais nada enquanto ele não mudar a pilha dele. Pega uma secretária, a secretária atende telefone, marca passagem, faz não sei o quê, não sei o quê. Se você pedir ela para comprar comida, ela não compra porque não está na descrição do trabalho. E do outro lado, você tem um esquema de aposentadoria protetor. Então isso impunha uma pressão em cima do fundo de pensão e, consequentemente, na empresa, monumental. Além disso, nós ainda tínhamos de vencer essa coisa do terceiro mundista comprando uma empresa do primeiro mundo, né? Mas com o passar do tempo e o dia a dia e a prática e a vivência com as pessoas, etc., isso foi sendo vencido naturalmente, né? Por outro lado, a Inglaterra tem uns aspectos que são admiráveis. O ambiente na Inglaterra, principalmente na área de petróleo, era um ambiente cada hora mais sofisticado. O que é importante para uma empresa de petróleo? Quanto mais reservas ela tiver, de um lado, e como melhor ela vender do outro. Todo o processo no meio, entre tirar esse petróleo de lá de dentro e botar para fora no mercado do outro lado, as empresas de petróleo começaram a perceber que aquilo precisava evoluir. Primeiro, teve uma primeira evolução, fazer projetos em parceria, fazer projetos em aliança. Então você, em teoria, construiria contratos mais equilibrados em relação ao risco, entre o cliente e o contratista. E mais ainda, as empresas perceberam o seguinte, que elas poderiam entregar tudo para o contratista. Isso exige do contratista mais conhecimento sobre o negócio de petróleo, mas ao mesmo tempo dá a ele uma abrangência de prestação de serviços monumental. Isso nos permitiu, por exemplo, ao longo desse processo, que a gente se candidatasse no Brasil a operar um campo de Bijupiraçalema, que era um campo da Petrobras no Rio, que a Petrobras julgou economicamente inviável para ela. O monopólio do petróleo estava sendo aberto, então foi um negócio formidável. A sofisticação das equações contratuais na Inglaterra foi algo que a gente teve muito o que aprender lá e ganhar nisso. Por volta do ano de 2000, eu estava querendo voltar ao Brasil, meus pais estavam bem velhos e eu estava muito tempo fora e queria, de alguma forma, estar mais próximo. E nesse período eu cheguei a sair da Odebrecht. Mas rapidamente o Sérgio Fogel, que estava começando uma ONG, ele me chamou para trabalhar com ele. Chama-se Instituto de Hospitalidade. Esse período foi um período que eu, no fundo, aprendi muito, porque eu me defrontei com a outra temática, promover desenvolvimento em regiões vocacionadas para turismo a partir do que o turismo oferecia, né? Então, ao longo desse tempo, nós fizemos muitos projetos no Brasil e fizemos um projeto também internacional chamado Fórum Mundial de Turismo para a Paz e o Desenvolvimento Sustentável. E nesse momento, eu achei que minha contribuição para o mundo das organizações não governamentais estava de bom tamanho, já tinha 5 anos nisso. Eu, na realidade, percebi que as empresas começavam a pensar no tema chamado de responsabilidade social de uma maneira mais estruturada, de uma maneira mais profunda. E me lancei como consultor em cima dessa tese. Meu primeiro trabalho foi exatamente onde era mais fácil de ter uma conversa dessa, que foi na Odebrecht. E aí eu fiz um trabalho no Peru, dentro do projeto da integração interoceânica na América do Sul. E essa IRSA-Sul era uma estrada que passava por regiões muito sensíveis, onde as grandes entidades ambientalistas mundiais estavam presentes. E do outro lado eu tinha Jorge Barata, um cliente, querendo isso, desejando, enxergando que, na realidade, cada vez mais o nosso negócio de engenharia ele vai se expandindo para o negócio de desenvolvimento. O desenvolvimento precisa de infraestrutura e a infraestrutura é geradora de desenvolvimento ao mesmo tempo. E aí eu voltei para a Odebrecht em 2008. Já tinha uma equipe na Odebrecht trabalhando com o tema de sustentabilidade. Nesse momento aí nós desenvolvemos uma política de sustentabilidade para a Odebrecht.
No meio desse processo, eu vinha trabalhando com pessoas no Peru, depois na Venezuela, na República Dominicana, depois em Angola. Quando chegou em Angola, já era o Ernesto Baiardi, aí sou eu novamente servindo para a um outro Baiardi, segunda geração. Disse: Felipe, nós estamos há tanto tempo em Angola, nós precisamos fazer um trabalho que seja de fato estruturante. E aí eu disse para Ernesto, o melhor trabalho social que a gente tem para fazer em Angola é fazer acontecer o Polo Agroindustrial de Capanda. 411 mil hectares, tem mais de 70 mil pessoas morando dentro da área rural, e a maioria dessas pessoas vive de agricultura familiar de subsistência. Porque você imagine, é um país que importa grande parte de seus alimentos, que tem uma carência de emprego enorme. Então você, ao fazer viabilizar e fazer acontecer um polo agroindustrial, você está produzindo alimentos. Isso significa capacitação, desenvolver qualificar essa agricultura familiar para que ela se integre nas cadeias que vão se implantar ali. Você está gerando emprego na área rural, trabalho e renda na área rural. A gente tem um investimento lá, como produtor, que é a Biocon, que é a produção de açúcar, etanol e energia. A gente está estudando um projeto integrado avícola, de grãos e avícola, e óleo de soja. No final de 2013, nós vamos chegar com aproximadamente 500 famílias produtoras, produzindo cerca de 300 toneladas de alimentos por mês no projeto de agricultura familiar. Polo bem-sucedido, ele é gerador de outras, você cria um paradigma novo, que é produzir em larga escala grãos, que é uma coisa que, infelizmente, Angola perdeu por conta do período todo de guerra que teve, né? Mas a vocação está lá. Imediatamente isso vai atrair obra de irrigação, obra de moradia, obra de tratamento d'água, obra de energia, obra de tudo quanto é coisa. Nós somos indutores de desenvolvimento. Infraestrutura é um meio necessário para isso. Meu primeiro mestre foi meu pai, não tenho dúvida disso. Meu pai, mais do que cobrar, ele era um exemplo. Depois disso, eu diria que os meus principais líderes são na Odebrecht. E quando eu estou falando líder, não estou necessariamente falando de chefe. Rubem Pinto foi uma figura que eu primeiro tateei as questões ligadas aos números, aos orçamentos, a como fazer as coisas, como refletir sobre esses números, como jogar isso no planejamento, tratar dentro do planejamento, etc. No período que eu estive no Instituto de Hospitalidade, eu acabei tendo convivência com duas figuras que eu acho interessantes. Um é o Silvestre Teixeira, com quem eu aprendi muito essa percepção sobre o desenvolvimento regional e as causas e os motivos, as mobilizações. O outro foi o Antônio Carlos Gomes da Costa. O próprio Sérgio Fogo foi uma pessoa que interagiu muito dentro do Instituto de Hospitalidade. Sérgio Leão, na hora que eu comecei a interagir sobre o tema de sustentabilidade mais dentro da Odebrecht, Paulo Lacerda. O Carlos Rupsel, que é uma pessoa com a capacidade de conceituação muito importante, é um camarada inspirador. A força de Emílio de indução, uma base de lançar desafios crescentes para iniciativas crescentes, né? Mas o grande momento, sem dúvida nenhuma, meu grande momento de aprendizagem foi esse período entre 1980 e 1990, no grupo UNPN, onde tinha Baiardi, tinha Paulo César Lima, Luiz Roberto Chagas. Essa prontidão para aprender é um valor assim, absolutamente fundamental para quem quer, a meu ver, se desenvolver. Porque se você for olhar bem, as grandes questões da humanidade hoje, elas têm uma conexão com a engenharia, de acesso, de saneamento, de acesso à água, de transporte. Então, a grande conquista que eu acho que essa geração que está aí tende a assegurar para a humanidade é uma transformação social. O empresário, ele precisa assumir esse papel e as corporações têm um papel a desempenhar aí absolutamente fundamental.